Boa noite a todos, a todas e a todes. Me chamo Harley Almeida, eu sou estudante da Unilab, pesquisador, artista, estudante de antropologia, e hoje eu vou apresentar um trabalho fotográfico, assim como que cria relação não só com a fotografia, mas com manifestos, textos, e está intitulado Maciço Estrangeiro. Então, vou colocar aqui na tela, né? Eu queria agradecer a oportunidade, né, que a Unilab me concede de estar aqui partilhando, compartilhando, trocando com quem está aí assistindo e com quem vai assistir. E, na realidade, também eu gostaria de pedir também que vocês mandem, né, as suas questões, perguntas, para a gente poder trocar aqui, né? Ser um momento de troca, de partilha, nesse momento tão complicado, né, que a gente está vivenciando, que é um período de pandemia e período de outras problemáticas, né, que assolam e ameaçam a nossa existência. Não só a nossa existência humana, como a existência de outros viventes, outros terrenos, outras espécies que compartilham esse planeta, né, que chamamos de Terra. Quero agradecer a ProEx, quero agradecer a pessoa do Edilberto, que está aqui hoje me auxiliando, me ajudando aí com esse material para a gente poder partilhar, né, novamente, fazer desse material um território de trocas, né? Esse trabalho ele é um registro enquanto o Harley, né, enquanto estudante que vem de Fortaleza e permanece, né, e resiste nesse maciço, né, o maciço de Baturité, nas cidades de Redenção e Acarape, aonde a Unilab se faz presente no Ceará. Então, os registros que a gente vai visualizar e vai conversar e vai sentir e se perceber, né, se atravessar com essas imagens, elas estão muito relacionada a essa vida de estudante, né? Então, a gente vai ter imagens, textos, ilustrações, né, rabiscos e tal, que montam aí, né, a partir de uma espécie de acervo que eu montei no ano de 2017, 2018, período enquanto era estudante do BHU, né, que é o Bacharelado em Humanidades. É um curso interdisciplinar, então a gente teve e tem a possibilidade de transversalizar diversos saberes, né? Então, de certa maneira, esse trabalho também é uma grande aventura nesse percurso sem roteiro, né? Sem algo programado. Então, essa conversa hoje também é meio que isso, né? Sem roteiro, perpassando essas vivências e essas transversalizações, uma relação de afeto com esse maciço. Maciço Estrangeiro, inclusive, é um título que traz uma ideia de estrangeirar, né? O primeiro momento, né, assim, quando a ideia de estrangeiro, a gente traz aí também uma ideia de que, enquanto estudantes, professores e técnicos, né, que vêm de diversas regiões, de outros países também, e de outras proveniências, né, diversas proveniências, e de outros territórios culturais, enfim, a Unilab se torna uma espécie de território de vários atravessamentos. Então, a ideia de estrangeiro é que não só cabe a ideia de alguém de outro país, mas também
de todos esses elementos, né, assim, que compõem esse território, né, que é um território movente, ou seja, à medida que eu estou trabalhando com uma ideia de povoamento, então essa ideia de povoar de diversas pessoas, enfim, nessa diversidade, nessa heterogeneidade, desses diferentes lugares, de diferentes territórios, trazem esta ideia de um maciço estrangeiro. Então, também, a gente pode pensar que o estrangeirar, como eu tinha comentado, né, seria uma espécie de devir, né? Meio que uma conjugação desse verbo, né? Trazer o estrangeiro enquanto verbo, né? Que dá movimento. O estrangeirar, então, é entrar nesses descaminhos, né? E de sair dessas linhas molares, linhas rígidas, linhas que, de alguma maneira, dão contorno a um território e dizem sobre ele. Então, esses descaminhos, esse deslinhamento, por isso que também tem aí algumas linhas que tentam puxar o desenho dos contornos do maciço, mas que também tem alguma coisa que escapa, né? Que são outras possibilidades de falar sobre esse maciço, de registrar registrar esse maciço, não num sentido de capturar esse maciço, enclausurar esse maciço e dizer o que é esse maciço, mas sim a gente perpassar por ele. Então a gente vai passando agora as páginas, né, para começar agora sim, depois dessa grande introdução, entender um pouco sobre esse processo. Eu começo com essa frase, né, e esse começo de rabisco e essa assinatura, para a gente começar a pensar, inclusive, esses deslocamentos de traços, textos, né, possibilidades de a gente brincar com as palavras e com esses rabiscos, né? Então, o absurdo de sermos o que somos não faz de nós superiores a nada. Então, essa frase, inclusive, coloca aí, né, tipo, essa ideia de que esse ser, né, o absurdo de sermos, né, é a ideia de um sujeito, né, uma ideia de humanos, né. Então, já esse trabalho já abre essa ideia, né, de dissolver, né, essa, como é que eu posso dizer, essa ideia, né, padronizada de que o humano é superior por exemplo, aos outros seres, né, às outras existências. Então, tipo, inclusive a ideia de ser, né, já é muito fechada. Então, a gente começa aqui nessa primeira provocação, que é diluir essa ideia de superioridade e também dessa ideia de ser, né? De ser enquanto um sujeito que está pautado nessa ideia padrão do que se pensa sobre o que é o humano. Né? Então a gente abre aí uma possibilidade de transitar e de caminhar com outras existências. Então o que vai se apresentar aqui nessas fotografias, nos textos e tal, são possibilidades outras, né, de novo, né, de sair dessas padronizações, dessas molduras que muitas das vezes nos enclausuram. Né? A ideia é explodir imagem, explodir na tela, explodir da tela, para a gente discutir sobre isso. Né? Então, vamos para a próxima página, que vai falar um pouco sobre o primeiro manifesto, né? Que é o maciço poroso, né? Então a gente tem uma brincadeira, né, aí que é o maciço de Baturité. Quando você tem uma ideia de maciço, normalmente a ideia de maciço é algo maciço, né? Algo duro, muito rígido, praticamente sem abertura, né? E aí quando traz a ideia de um maciço poroso, é como se essa superfície
de fechada e de rigidez, ela pudesse ter micro aberturas, né? Eu estou falando de micro para a gente pensar, inclusive, nessas microexistências, nas micropolíticas, nas microrelações. Essas microrelações, elas vão trazer exatamente uma possibilidade da gente encontrar furos, brechas, para a gente, inclusive, saltar desses espaços rígidos, muito sólidos, muito fechados, para compor com outras possibilidades. Então, o manifesto é uma ideia de um mundo inventado, né? E eu escrevo, foi um salto para fora da janela dessa casa que a gente carrega dentro de nós, que o povo começou a inventar coisas, criar mundos, no mesmo instante em que se experimentou com a vida a possibilidade de chafurdar com tudo que coabita este planeta. O chafurdo é um deslocamento que se mistura. Nele transpassam ritmos e sonoridades, peles de todas as espécies, cores de todas as flores, imagens, barro de todo chão sem chão. É um deixar-se atravessar por esse viço que é a vida. O viço é como quem dança, essa energia vital que dá movimento aos corpos que se chafurdam entre mundos possíveis, produzindo ressonâncias das diversas existências. A vida, diria Krenak, é uma dança cósmica. A travessia do mar para o sertão serrano, o canto de Iracema desvairada, é desviado pelas águas do rio Pacoti, às margens de sua nova redenção. Rumo a esse mundo inventado, o maciço estrangeiro estranha seus novos habitantes. Iracema desvairada é um povoamento que se junta com outros povos nesse novo mar do maciço, Mar Cisso, repleto de janelas viradas para o imenso céu azulado do além-mar, janelas que olham, vasculhando os diversos corpos e corpas de quem passa perambulando por aqui, por ali, por acolá. O mar do maciço, então, está no alto, acima de nossas cabeças, infinitamente cianotipado, azul prussiano, flocado de espumas brancas riscando seus signos e contando suas histórias celestiais. Iracema desvairada é uma multidão polifônica que povoa uma redenção contemporânea. É ruído que ressoa da imagem em composição com o cotidiano, que se arrasta na companhia de humanos e inumanos, tecendo existências, refazendo-se, sem bordas concretas, sem linhas que demarquem ou divida o humano de sua morada, e de seu caminhar infinito com plantas, bichos, insetos, fungos, vírus, bactérias, inteligência artificial, ciborgues, realidades virtuais e outras espécies inventadas. Uma composição de composições, devires da imaginação e do ficcional, que se aproximam, costuram e cortam fronteiras, em decomposição e recomposição. Assim, a janela não é mais um batente para estar sentado vendo passivamente a banda passar. É a brecha para a fuga, o desassossego diante do conforto industrial. É a engrenagem que faz escapar do mundo capital para uma janela maquínica de guerra. Uma vez que se passa pela janela, nunca mais seremos os mesmos, ou as mesmas e as mesmas. Seja bem-vindo. Essa é outro traço de abertura para essa possibilidade de um maciço poroso. Então, aí também, nesse texto,
algumas palavras são colocadas, inclusive, para a gente pensar as imagens, né? Como quando eu trago no texto a ideia de cianotipia, né? Cianotipado, azul prussiano. Essa é uma relação com a imagem, uma técnica usada, inclusive, pelo campo da biologia, né? Onde era para se coletar e registrar espécies variadas de insetos, plantas, né? O pesquisador, a pesquisadora, precisava fazer um registro e conseguiu fazer esse registro a partir de um produto químico, né, que era azulado. Enfim, esse processo vocês podem pesquisar isso na internet, né, com mais apreço e tal, e com mais cuidado, do que eu falar sobre o que é a cianotipia. Mas o fato é que a ideia de trazer a cianotipia como uma inspiração desse trabalho é que o trabalho fotográfico tenta se aproximar dessa ideia de registro, né, de marcações dessas pistas, dessas não diria pistas, mas diria registros mesmo, né, de outras possibilidades, né, outros registros que às vezes a gente não consegue perceber, e quando a gente mexe com a coloração, com a saturação, com todas as questões, inclusive técnicas, que se misturam a esse orgânico, né, a gente consegue ter outras percepções, outras leituras e traduções desse maciço. Então, já na próxima página, falo um pouco de mim, assim, acho que já falei o suficiente, já me apresentei enquanto artista pesquisador, né, e também como estudante da Unilab, também mestrando de artes na UFC, e também faço parte do grupo Catálises, que é um grupo, né, heterogêneo que hoje a gente enfim, trabalhamos com várias leituras com a filosofia da diferença e trazemos registros atualmente em formato de podcast e tal. Enfim, o que eu mais atuo assim, né, nesses trabalhos, né, assim, é esse envolvimento de arte, filosofia e ciência, né, de uma ciência nômade, né, como eu venho da antropologia, eu também tento trazer uma antropologia mutante, ou seja, essa que está o tempo todo em movimento, né, em constantes mudanças, assim como essa ciência nômade, ela também não está parada, e aí eu brinco com essa ideia de imagens ambulantes, né. Esse trabalho todo eu coloquei aí nesse outro lado, a gente tem fotografia, montagem, texto, diagramação, ilustração, todo o trabalho foi de minha autoria. Né? Já na próxima página, a gente já vai ver uma poesia que eu escrevi em 2017, logo que eu cheguei, no primeiro ano, assim, que eu estava em Redenção, e estava na Unilab, e eu comecei a pensar nesse deslocamento, né, assim, sair de Fortaleza, vir para Redenção, quantos outros estudantes, quantas outras pessoas que compõem o corpo da Unilab também fizeram esses deslocamentos, né? E aí eu trago a ideia da Iracema e a desvairada no sentido também de trazer a Paulicéia desvairada, né? Enfim, para juntar e fazer diferenças, né? Não de uma repetição. Então, a Iracema desvairada, ela tem ela sai, inclusive, dessa ideia de corpo, né? Do que é, se é uma mulher, se é uma entidade, mas o fato é que o trabalho está sempre perpassando essa ideia de que ela sai de um plano de que tinha um território, uma paisagem com o mar, e quando ela vem para o sertão serrano, né, o sertão central do Ceará, que é no maciço de Baturité, a paisagem é outra,
os fluxos são outros, as relações são outras, e ela se envolve, né, criando essa relação do mar, e aí com esse sertão central, com essa vegetação, e é o que dá esse texto, né? Tanto mato, que mato, cadê meu mar? Mata-me, ama-me ou sufoca-me, de tanto mato malarmaico, que mato, cadê meu além-mar? Seja em febre fúnebre noturna, tuas ejaculações soturnas, dia após dia, no entanto, sem amar. Tanto mato, que mato, cadê meu mar? Atropela-me ou arrasta-me, para além dos ramos de Alencar, Iracema desvairada por venir. Seja na morte, que me finda na fala, ou na carcaça, os restos da raça, do cais e do abandono sul-americano, africano sujeito. Tanto mato, que mato, cadê meu mar? Devora-me ou devolva-me o mar, enveredando-me em tuas perdições, entranhada na friagem, na fuligem, até que chegue a tosse e a doença. Não há cura na asa do pássaro ocidental, e perdida nesse vendaval, adormeço no matagal, na densidade humana, desumana, cor colonial que habita em nós, mortais, desse lado oculto do mar. Tanto mato, que naufragado nesse maciço, e nas tuas janelas místicas, ainda me vejo nesse mar. Então, já falei um pouco desse texto, eu gostaria de já começar a gente adentrar agora nas imagens, né? Esse também traz componentes com esses rabiscos, esses desenhos que eu fui criando ao longo dos estudos também, né? Enquanto estava na sala de aula, muitas vezes eu estava rabiscando esses seres aí que estão registrados nesse trabalho também. Então, é uma espécie de caderno, né? Aberto também, que trazem essas poesias, esses textos que foram criados e produzidos entre os campos, e entre os campos, entre o intercamp e a casa, e as ruas, e bares, e estabelecimentos, né? Então, é nesse percurso que esses registros vão acontecendo também, né? Seja como uma escrita de texto, poesia, seja um manifesto, sejam desenhos. Então, agora a gente adentra, né, para as fotografias. Essa foi a primeira fotografia que eu tirei no Palmares 2, e quando eu fazia o BHU, e foi legal porque essa me chamou muita atenção, porque era na hora do almoço, então a gente corre para o RU, depois corre para o bloco, né? E isso dá uma saudade danada também, falar sobre isso, também me afeta bastante, né? A gente está vivenciando um outro momento. Eu vou tentar me conter também, assim, porque são imagens que remontam memórias, né? Inventam memórias também de várias outras coisas. E essa foi a primeira fotografia que eu fiz, né? Como eu já tinha dito antes, mas que eu estava ali depois do almoço, debruçado de frente para a Estrada Velha, né? Que hoje já mudou completamente essa paisagem. Essa fotografia, se eu fosse tirar hoje, nesse momento, né, a gente já iria ver aí passando uma estrada nova, outra paisagem, mas também outras relações, né? Não se muda só a paisagem, né? Muda-se as relações, as existências aí, né? Outras existências atravessam essa fotografia. Mas o fato é que, assim, essa fotografia me chamou muita atenção, porque exatamente na hora do almoço estava passando um senhor, assim, numa bicicleta. É muito louco, porque, tipo, é um momento onde a gente vai ter que olhar, procurar onde é que está, né, esse moço aí com essa bicicleta, e na garupa dessa bicicleta estava amarrado um botijão de gás. E isso me chamou muita atenção, porque ele se misturava a essa vegetação do maciço, né, a vegetação que eu estava visualizando toda da estrada velha, como dessa vegetação
de Acarape, que está meio que na fronteira, Acarape, Redenção. E a Unilab também faz fronteira com tudo isso, né? Então, essa então, é o meu primeiro registro, assim, me atravessando nessas relações, né? Foi a partir, então, desse moço com o botijão de gás na hora do almoço, enquanto eu estava alimentado, talvez ele estivesse, né, indo comprar o gás, né, para fazer o almoço, enfim. Coisas que já são de outra ordem, né, que transbordam, inclusive, o entendimento do real, o que é imaginário, enfim. Por isso que também existem muitas invenções, né, nas contações, nessas histórias. E aí a gente já vai passando para as próximas imagens. Eu prefiro não ficar comentando foto a foto, mas que a gente possa perceber, inclusive, a questão da luz, a questão dos contrastes, a questão da cor, a questão dessa vegetação que se mistura, né? Casa, mato, pontes, né? Nuvens. Eu amo o céu do maciço, assim, é incrível. É onde eu inverto a ideia de que quando eu estava em Fortaleza, eu visualizava um mar que estava, eu podia tocar com os pés. Então, no maciço de Baturité, eu visualizo o mar em cima da minha cabeça, né, onde eu não posso tocar, mas que eu consigo visualizar um grande mar, né, azulado, flocado de nuvens, e que esses peixes são pássaros. Então, existe toda uma ideia ficcional também, como possibilidade de contar histórias e de outros registros, né? Então, vamos passando, né, as imagens, assim, para visualizar, né? Assim, pode ir passando, passando. Então, você vai encontrar também, assim, várias cidades, né, assim, que fazem parte do maciço em vários momentos, dentro do intercâmbio, dias de chuva, dias fechados, feiras, né? Todo esse cotidiano vai se circunscrevendo esses territórios, né? Então, eu selecionei essas imagens também para a gente, né, assim, tentar não só perceber agora com esse distanciamento, né, essa Unilab de 2017, 2018, pensar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, sem esses espaços, né, que a gente tanto transitava, e não só, né, dentro da Unilab, mas com as cidades, com as pessoas, com os bichos, com as outras existências, né? A gente pode ver, né, tanto dentro dos campings, né, esse circuito de transitar nesses campings, mas também fora dos campings também, né, tipo, na parada do intercâmbio, aguardando, né, são vários os momentos que a gente coloca esses registros enquanto afetos, né? Então, esses registros também, de alguma maneira, é uma bricolagem, né? Assim, é uma ideia cartográfica de juntar esse maciço, né, em imagens, e a gente perceber as diversas camadas, né? Que elas perpassam, né, de várias existências. E, gente, fiquem à vontade para falar no chat, né? Esse é o carro do Maurílio, professor Maurílio, que já
não está mais na Unilab, né? Foi para outra, para a Federal, né? De Fluminense, mas que era muito conhecida essa rural, né? Também. Acho que muita gente tirou fotografia com essa rural. Os animais, né? Aí a gente chega nesse outro texto, né? Que já é um outro momento, né? Assim, saindo do além-mar, né? Da Iracema desvairada. E aí eu brinco com a ideia do maciço, inclusive por ser a palavra maciça, né? Eu penso nesse maciço que é colocado sempre 3 vezes como uma batida na porta, toc, 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 né? Então, maciço, 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 né? Quase toda vez que entra essa palavra maciço, 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 se repete 3 vezes, é como se fosse alguém batendo na porta, né? E dessas diversas moradas, né? Que coabitam o maciço, né? Redenção, enfim. Maciço, maciço, maciço. Sou eu quem bate em tua porta o faminto. Maciço, maciço, maciço. Sou eu que me refaço em teu seio o menino. Maciço, maciço, maciço. Sou eu teu filho, Francisco, o perdido. Ó maciço, se não me podes abrir teus portais, me permita, pelo menos, que eu perambule com meus pequeninos olhos entre tuas janelas enfileiradas, tuas brechas empoeiradas, penetrando sem pudor, em tuas infinitas venezianas a céu aberto. Ó meu maciço, se não podes me abraçar por um instante e se compadecer de minha perpétua sentença imaginária, me permita apenas que eu me encontre sentado ao meu lado, desnudo e acinzentado, em teu batente de cimento morno, em transe, transpassado em transeuntes, trepando feito bicho no cio, abrigado em teus recortes absurdos, colagens fotográficas, fonográficas e pornográficas. Ó meu maciço, se assim me permitires chamar, com a licença da Santíssima de Barro, que do alto guarda teus vales súditos, eruditos, pingentes unidos em cidades. Permita que eu me reconheça sendo apenas eu, e eu em segunda pessoa, essa estranha beleza fluida de um rio obsceno, indo e vindo sem fim, sem personificação, sendo teu o que já era meu, um sertão sem veredas, jeito escrito sem escrúpulo, e isso tudo de querer ser pessoa ressoa nas batidas em tuas portas, tantas vezes trancadas. Maciço, maciço, maciço. Sou teu faminto menino perdido, não mais que isso. Então a gente já quase que um lamento, né? Os janelas místicas do maciço. Talvez isso lembre muito o que muitos dos brasileiros, muitos de nós, né? E aí, quando eu digo muitos de nós, estou trazendo não só brasileiros, mas trazendo essa coletividade que abarca a Unilab e suas fronteiras, e fronteiras infinitas, então, que abraça, inclusive, para além mar mesmo. O mar, nesse sentido, então, não nos divide, mas nos junta, nos aproxima. E eu, lendo esse texto, né, relendo agora, assim, depois de tanto tempo, eu consigo perceber o quanto é atual o que a gente está vivenciando, né? Isso em diversos lugares do Brasil, da América Latina, da África e de muitos outros mundos periféricos que estão batendo a porta. E que
essas portas, elas muitas vezes não se abrem, e principalmente com relação à fome, à miséria, a outras devastações, sejam ecológicas, sejam por falta de vacina, sejam por falta de uma água e sabão, de uma máscara, de muitos outras necessidades básicas que, infelizmente, nós, enquanto... e aí eu coloco nós agora, não totalizando, mas esse nós, com muito cuidado, para dizer aqueles que estão inseridos nessa lógica capitalística e que precisam, né, têm uma necessidade de, de poder estar dentro desse processo de consumo, e que nem o Estado muitas vezes nos ampara. E aí a provocação agora é a gente pensar como podemos criar possibilidades que escapem desse consumismo desenfreado, dessa dependência desenfreada, né, para não mais batermos em portas que, quando se abrem, nos exterminam, nos escravizam, nos ridicularizam, nos humilham, né? Então, assim, como pensar, então, uma possibilidade de existir, resistir, permanecer, continuar vivo em meio a toda essa necropolítica, a toda essa ideia de mortandade mesmo, de assassinato, de destruição, de eliminação a diversos corpos diferentes, e aí eu estou falando de corpos não só humanos, mas a gente vem percebendo o quanto a permanência de alguns grupos humanos vem devastando o nosso ecossistema, a nossa ecovida, a nossa ecopermanência, a nossa ecoexistência. Então, hoje, né, assim, relendo esse texto aqui com vocês e com quem, de repente, gostaria de trocar, né, essas possibilidades, fica aqui, então, um grande ponto de interrogação, uma grande provocação. Se esse trabalho vem trazer possibilidade de atravessamento com outros povos, outras existências, outros viventes, para além dos humanos, como podemos, então, aprender com os pássaros, com os peixes, com a floresta, com os guardiões da floresta, com os indígenas, com quilombolas, com outros periféricos, com diversos povos que são chamados de povos tradicionais, e como é que a gente pode aprender e, para além de aprendermos, né, porque aprender não significa a questão de reproduzir, mas de nos atravessarmos com essas outras existências e que reconhecer primeiro que elas existem e que são diferentes a esse modelo assassino, de eliminação, que nos elimina, que nos mata, diretamente, indiretamente, inclusive quando a gente come, né, vários de alimentos que estão envenenados, né, então, assim, perceber o quanto nós estamos morrendo, nos deixando morrer e também nos matando. Então, como aprender, então, com
outras existências, reconhecer que existem outras existências que escapam dessa lógica capitalística, dessa lógica de extermínio, para afirmarmos a vida. Como, então, agora, num processo tão de distanciamento, onde nós estamos mais individualizados, mais solitários, e percebendo essa solidão ainda mais próxima, como podemos, então, escapar dessa ideia unitária de também acharmos que o vírus é o nosso inimigo? Ora, e eu não estou querendo dizer aqui que o vírus não seja mortal e letal, mas estou pensando nesse discurso de que o foco é combatermos o Covid. Mas quem desencadeou esse Covid? Né? Nós, humanos, estamos desequilibrando essa ecologia, essa ecovida que perpassa humanos, e aí, bem grosseiramente dizer, e a natureza. Tá? Para resumir, todas as outras espécies não humanas. E esse desequilíbrio desencadeiam bactérias adormecidas, vírus adormecidos, se mutam e procuram corpos para se hospedarem, e um desses corpos somos nós mesmos, humanos. O vírus está matando humanos. Como diz o Krenak, talvez seja um momento da gente parar de comer o mundo, de destruir o planeta achando que nós somos superiores. É para a gente voltar lá na primeira página, onde a gente pensou, né? Então, fica aqui minhas provocações para a gente agora adentrar nessas outro momento agora com essas imagens, né, que perpassam o maciço. E aí é interessante que a gente, né, comece a fazer esse exercício, né? Tipo, o que tem a ver, então, esse trabalho do maciço estrangeiro com a pandemia? O que tem a ver esse momento de trazer essas imagens, essas discussões, esses textos, essas grafias, essas outras possibilidades de trabalho, inclusive fotográfico, que se mistura com texto, que se mistura com rabiscos, né? Essa é uma outra imagem que vem, né, trazendo também essa possibilidade de não dizer o que é, mas de inventar o que pode ser, para além, de novo, desse assujeitamento, né? Um rosto que pode ser humano, que não é humano, pode ser até que não seja rosto, não sei o que é. E a preocupação não é dizer o que é, e esse é um outro exercício da gente sair inclusive dessa linguagem enquanto um lugar que disciplinariza esses corpos, né? Disciplinariza, inclusive, nosso modo de falar, nosso modo de vestir, nosso modo de amar, nosso modo de comer, de sentar, né? Então, pensemos, então, outras possibilidades. É isso que o maciço estrangeiro vem provocar. Por isso, o convite de estrangeirar. Estrangeirar esse mundo como está posto e como é narrado para nós. Então, a grande brincadeira, o grande jogo hoje, aqui nessa apresentação, é a gente poder encontrar linhas de fuga para escapar, mas, ao mesmo tempo, também não só um escape desse mundo como aí está, mas também de construir outros mundos, de perceber que existem outros mundos, de compor com esses outros mundos e criar outros mundos. Krenak também diz que se não conseguimos respirar nesse mundo, se nós não conseguimos viver e suportar esse mundo que eu estou dizendo é esse mundo criado
capitalístico, branco, heteronormativo, cristão, com todas as coisas que são colocadas, né, como padrão e que a gente deve seguir, então, e como única possibilidade. Então, como a gente pode criar outros mundos? E existem outros mundos, né? Um mundo indígena, um mundo de quebradeiras de babaçu, de ribeirinhos, de caiçaras, de quilombolas, de ciganos e outros mundos que coexistem nesse mundo e que escapam desse mundo como está colocado como única possibilidade de existir. Então, existem outras existências que podem nos inspirar e que podem nos atravessar, nos afetarmos com essas outras existências para criarmos outros mundos. Então, as próximas imagens já vão finalizar aqui nessa questão das moradas no maciço, né? Esses são muitas das moradas, muitas das casas que a gente acaba morando aqui em Redenção, Acarape, Baturité, enfim. Esse passeio também sobre esse dentro de casa, fora de casa e nessas relações também. Não só como dentro e fora, mas está em trânsito também. Na imagem anterior, duas imagens anteriores, essa é interessante. É uma das imagens uma fotografia que eu gosto muito e que assim, eu me apaixonei quando eu vi essa caixa d'água. Eu sou apaixonado por caixa d'água, assim, eu fotografo muitas caixas d'água, principalmente no interior do Ceará, assim, que trazem uma arquitetura bem diferente daquilo que a gente visualiza, né, assim, em Fortaleza e tal. E essa, para mim, assim, era uma das minhas referências, assim, de Redenção, para mim, era quase como um monumento, né? E aí, essa caixa d'água não existe mais, ela tinha sido desativada e agora ela foi implodida, assim, né? Ela veio abaixo e não existe mais. Então, assim, é uma tristeza, mas a gente tem essa imagem, né? Tem várias outras imagens que estão aqui que a gente poderia. Seria muito bom se fosse presencial, né? Assim, sinceramente, eu não me agrado muito com essa ideia de eu estar aqui, né? Meio quase que sozinho. Eu sei que eu não estou sozinho, mas não poder estar assim, sentado no chão, por exemplo, a gente rodando, numa roda de conversa e tá rodando essas imagens, fotografias e tal, impressas e tal também, e a gente discutir sobre elas, ou mesmo projetada em diversas outras camadas, né? E discutir sobre isso também, né? Sobre essa ideia de progresso, essa ideia de uso e desuso, né? Que parece que as coisas elas meio que elas têm vida útil, mas no sentido de a vida útil quanto ela tem uma função, né? Quando ela serve para alguém, para alguma coisa. E isso me faz pensar muito sobre, inclusive, nossas existências, né? Existências também não humanas, né? E que nada disso está fora dessa ideia de tipo, não serve, então está atrapalhando, elimina, tira. E a gente pode trazer isso, inclusive, para várias existências, né? De bichos, plantas, a floresta, né? Tipo, não, essa madeira aqui a gente vai ganhar com isso. Quando não estiver mais ganhando, a gente queima. Né? Vamos tirar esses indígenas daqui e vamos colocar soja, porque soja é que dá dinheiro.
né? Então, assim, pensar nisso, essas imagens provoca esse questionamento também, né? A gente está passando por um momento muito delicado hoje com a questão da demarcação de terra indígena, né? Essa ideia de marco temporal e que isso é péssimo, né? Péssimo para nos distanciar dessas outras existências que são, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que cabe na linguagem, né? De povos originários, né? Os verdadeiros donos dessa terra, né? E também não gosto dessa palavra de dono, né? Porque dá uma ideia de propriedade mesmo. O que eu percebo é que quando me aproximo com a vida e a existência indígena e de outros povos não capitalísticos, no sentido de vivenciar o capitalismo apenas como um único modo de vida, eu percebo que outros povos escapam dessa ideia de propriedade, inclusive, né? O, o, ao meu ver, assim, a questão indígena não é que os indígenas sejam apenas guardiões da floresta, mas são a própria floresta. Quando se mata a floresta, quando se queima a floresta, quando os garimpeiros invadem a floresta e contaminam a floresta, e todas aquelas marcas desastrosas dessa existência humana que visa apenas acúmulo de capitais e de acúmulo de riquezas, a gente percebe que muitas vidas são decepadas, de indígenas, de peixes, de aves, de várias espécies, né, também. E quantas espécies já não existem mais e a gente nem sabe, nem tem conhecimento, e isso não nos afeta. Então, como de repente toda essa discussão parte, né, de uma simples fotografia de uma caixa d'água. Uma caixa d'água que não existe mais hoje. Como é que a gente pode trazer, então, se fosse colocar uma outra fotografia de hoje, desse espaço, já seria outra coisa, né? Não existiria essa caixa d'água. Então, a gente tem que começar a pensar o que está sendo eliminado, né? Por que as nossas vidas, as vidas de outras existências, elas me parece que têm uma utilidade, e quando não há utilidade, ela não serve mais. Então, eu gostaria muito, inclusive, de discutir sobre isso, né? Mas, enfim, vamos passar para as próximas imagens. E eu acho que eu vou encaminhar, assim, a minha fala já numa reta final. Essa era uma feira, né? O mercado, na realidade, o mercado de redenção, que hoje está não existe mais esse mercado, né? O mercado municipal de redenção, ele está em reforma. Então, assim, antes dessa reforma, consegui ainda fotografar algumas coisas, né? Então, são registros que também não são só memórias, né? Tipo assim, que provocam também essas discussões, né? Mais moradas, mais cotidiano, né? Assim, também. O Maciço é muito envolto dessa religiosidade também, né? O catolicismo é muito forte. Em Redenção tem a escadaria, né? Que é bem conhecida e tal. E, enfim, diversas imagens aí para perceber isso.
Essa aí é a antiga rodoviária, né, assim, do Freticar, né, não estou fazendo propaganda, mas é porque era assim como a gente conhecia, né, o transporte que faz esse percurso aqui pelo Maciço e Fortaleza, nesse trânsito, né, Fortaleza Redenção também. Esse é um lugar que estava ali no centro de Redenção também, né, assim, onde também perpassa feiras e tal, e que já não existe mais também. Já, já entrou também no... Eu vou pausar nessa imagem que é a próxima, né? E aí eu vou falar sobre ela rapidamente. Essas imagens do espécie de terminal rodoviário, né, assim, de Redenção, era um ponto onde também de desembarques, né, e isso é muito interessante porque já se deslocou também, né, já está em outro lugar essa agência, né, de venda de passagens e tal, enfim. E que é interessante, né, como as coisas vão modificando e tal, e vão tomando outros contornos também, para a gente pensar com essa cidade também. O quanto a cidade também ela é movente, né, o quanto ela traz um atravessamento de várias coisas, e que ao fim, as últimas imagens, estamos chegando realmente no fim, essas imagens que estão passando agora, foi da explosão do, do assalto que teve, né, no Banco do Brasil, em Redenção. Então foi algo que trouxe uma outra realidade dentro desse imaginário, dentro desse circuito, né, assim, do que a gente pensava ou que a gente se distanciava, né, achando que isso nunca poderia acontecer em Redenção. E é isso, assim, essas são as imagens, assim, da pós-explosão, né, onde muitos transeuntes, assim, estavam muitos curiosos e tal. Eu meio que passei e fiz alguns registros. Se a gente voltar mais umas duas imagens, a gente... não, passa uma, por favor. É interessante que essas imagens elas acompanham uma placa no chão, que é a placa do autoatendimento, né? Que essas imagens, assim, talvez não deixe para... não a gente não consiga visualizar, mas nessa aí específica, onde tem o segurança, né, assim, bem impressionado com essa explosão, ali embaixo tem uma placa, né, autoatendimento, e eu até, eu tirei as legendas de todas as fotografias que tinha, né, para a gente poder não se prender nessas legendas como uma espécie de leitura do que a foto quer dizer, mas queria trazer um outro exercício, né, mas inevitável, né, assim, é inevitável que esse autoatendimento, né, esteja nessa destruição, né, esse alto, né, o alto, como uma não autonomia, né, na realidade esse alto não te dá uma autonomia, mas te dá, dentro dessa ideia de uma relação econômica, banco e tal, não sei o quê, a gente pode, inclusive, questionar sobre esse autoatendimento, né, enfim, eu gostaria de finalizar com essas imagens, né? Acho que já falei pra caramba, assim, e aí eu gostaria de ouvir de vocês, né, também. E é isso, assim, eu agradeço novamente a oportunidade, né, que a Unilab, né, assim, nesse 10 anos de Unilab, a gente está aqui, ainda estamos aqui, resistindo, existindo, com muita dificuldade, não é fácil, né? Não é fácil, principalmente em tempos remotos, né? De educação remota, de uma vida remota, né? Das virtualidades e tal. E a gente está tentando se reinventar aqui. Mas eu acho que a gente tem que se reinventar pensando, inclusive, nessa relação crítica com as instituições, né? As instituições, cabe aí várias coisas das instituições, né? Repensar esses espaços
de saberes, práticas, né? Aonde a gente pode construir relações que nos dê ar, né? E não nos sufoque. Então, eu finalizo essa minha fala, de novo agradecendo essa possibilidade de estar aqui e dizer que precisamos apoiar os povos indígenas, os povos tradicionais e não esquecermos de usar máscara. Não tirem a máscara. Não tirem a máscara. Mas a gente pode desmascarar muita gente que está destruindo vidas. E é isso, eu agradeço e fico aguardando, de repente, mais um tempinho, se tiver alguma pergunta para a gente trocar. E muito obrigado pelas pessoas que estiveram, a paciência e o carinho e o acolhimento de estarem aqui comigo. Quero agradecer, inclusive, o Edilberto, a Dila, a Proex, né? Toda essa galera que são incríveis e que estão trabalhando muito nessa pandemia. Muito. Para proporcionar, inclusive, momentos como esse. Enfim, essa gravação vai ficar, né? Não sei por quanto tempo, e eu espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, seja aqui nas virtualidades ou no momento presencial, com todos vacinados. Obrigado, gente.